Hoje nós vamos iniciar com algo que se apoia mais no cálculo 2, que vocês viram. Tá? Vocês estão lembrados que lá no cálculo 2, vocês trabalharam com campos de vetores, tá certo? E derivadas, vocês trabalharam com derivadas parciais, não é? Então, eu só recordando do cálculo 2, vocês têm que um campo de vetores, ok? Nós vamos trabalhar aqui com o campo de vetores G, de algum aberto, pensa em um retângulo, num disco, né? Do R2, então é uma função do R2 em R2. Então, eu posso pensar que para cada ponto dentro deste meu domínio, x e y, eu tenho um outro vetor dado por m de xy, n de xy, onde m de xy é um valor, é uma função de ômega em R. Então, esta função, m e n, está definido de ômega, ou seja, deste mesmo domínio, em R. E vocês estudaram lá uma noção de campo gradiente. Então, nós dizíamos lá no cálculo 2 que G é um campo gradiente se existir um potencial, lá a gente denotava por V, né? Eu vou denotar por F de xy, é definido também, vamos dizer, em ômega. Tá o quê? O que é a propriedade que define, então, o campo gradiente? Tal que Fx é igual a m e Fy é igual a n. Tá certo? Ou seja, este G, tá certo, tem por componentes Fx e Fy. F é o potencial, tá certo? Então, isso vocês viram lá no cálculo 2. Na realidade, nossas equações de primeira ordem podem ser vistas também como um campo, tá certo? E por isso que eu trouxe esta noção de volta. Então, para hoje, o que nós vamos ver? Então, hoje nós vamos ver o tópico que se chama equações exatas. E aqui, ainda voltando nesta parte do cálculo, vocês lembrem que as derivadas parciais mistas, como a gente está aqui num domínio simplesmente conexo a um disco, um retângulo, né? Então, eu sei que as derivadas parciais mistas são iguais. Então, o resultado também é que em ômega, Fxy é igual a Fyx. Ou seja, se eu pego, isto daqui é o meu M, e isto daqui é o meu N. Então, o que eu estou dizendo com isto? Que MY, estou dizendo que MY
é igual a nx. Ok? Então, my é igual a nx. Então, eu sei que se um campo é gradiente, isto é, existe uma f, existe um potencial, esta condição é suficiente. E aí, toda a questão lá do cálculo 2 era, bom, se eu tenho esta condição, será que eu consigo encontrar o gradiente do meu campo? Será que eu consigo encontrar f? Nós vamos fazer a mesma pergunta aqui. Quer ver? Nós vimos na aula passada diversos exemplos que a gente usou técnicas para encontrar funções, a função que é a função solução. E nossa função, quantas vezes eu não disse para vocês, está na forma implícita. Então, f de x, y de x igual a uma constante. É assim que a gente apresentava a solução da nossa equação diferencial. Então, isso daqui é a nossa solução. O que significa ser solução? Significa que quando eu substituo dentro da equação, resolve a equação. Ou quando eu derivo esta solução, eu encontro a equação. Então, eu sei que a derivada, né, desta equação, quem que é? Eu vou derivar df, a derivada parcial de df com relação a y. Agora, y é função de x. Então, dy dx. Mais a derivada parcial da f com relação a x. E isso igual à derivada do c, que é zero. Portanto, esta é a equação diferencial cuja solução é essa solução aqui. Por quê? Porque eu olhei para a diferencial aqui desta função, tá certo? Isto nada mais é do que a diferencial. Eu posso, inclusive, representar essa diferencial de f como sendo justamente o df dx dx mais df dy dy. Isto daqui, vejam, é a forma diferencial de representar a equação. df dx, dx, df dy, dy. Tá certo? Então, se eu chamo, por exemplo, isso daqui é uma função de x e y. Vamos denotar isto por m de xy. Ou qualquer outra função, chame de m de xy. dx mais, e vamos chamar isto daqui de n de xy. dy. A minha equação, na realidade, pode ser escrita assim, que é a forma diferencial, né, de forma diferencial de escrever essa equação. Ok? E, ou seja, isto é totalmente equivalente a isto. Pense, são simplesmente duas notações para a mesma coisa. Porque eu estou chamando isto daqui de n e isto daqui de m. Ok? Se eu ponho certas hipóteses, por exemplo, que a m,
a M é contínua com derivadas parciais contínuas, então, novamente, se as derivadas parciais aqui destas duas funções são contínuas, este resultado, e eu estou sempre num retângulo, este resultado vale. Então, aqui também vale. Então, eu sei que se existe uma solução f para esta equação, agora eu estou voltando, né? Aqui eu parti da solução para encontrar a equação. Agora, suponha que eu não tenho a solução, porque o objetivo que nós temos é encontrar uma solução. Então, suponha que eu comece aqui, com uma equação desta forma. Eu quero encontrar uma solução. Suponha que eu sei que a solução exista. Então, agora, começando aqui. Então, dada uma equação, assim, suponha que exista solução. Então, aquilo vale. Suponha que exista solução, deixa eu só escrever aqui, f de xy igual a c. Suponha que exista uma solução. O que significa existir uma solução? Isto é que a derivada da f com relação a x é m e a derivada da f com relação a y é n, que é justamente o que eu quero. Tá? Então, suponha que essas derivadas parciais da f satisfazem a minha equação. Então, em ômega, eu sei que vale que as derivadas parciais mistas são iguais. E, portanto, isso daqui é o meu m, y, isso daqui é o meu n, x, my igual a nx. Tá certo? E nesse caso eu digo, portanto, que se existe solução, então isto é satisfeito. Tá certo? Nós dizemos que a equação é exata quando existe solução. Então, existir solução significa dizer que a equação é exata. Então, isto é a definição da equação é exata. Então, se a equação é exata, isto é satisfeito. My igual a nx. Ou seja, my igual a nx é o que a gente diz que é uma condição suficiente para a equação ser exata. Agora, vejam bem, a equação é dada. Suponha que eu verifico que eu não sei se tem solução, mas eu verifico que my é igual a nx. Será que existe solução? Será que essa condição é, de fato, necessária? Ou seja, basta checar que my igual a nx que eu sei que tem solução? Isto, no fundo, está relacionado com este problema. No fundo, é o mesmo problema. Existir o potencial é existir uma solução. Tá certo? É o mesmo problema. Vocês lá no cálculo 2 tinham que encontrar o potencial de um campo, não é? Verificar se existia esse potencial para o campo. Aqui, para a equação, eu quero verificar se existe uma solução. Da mesma forma, se existe um potencial. Então, é a mesma ideia. E vocês vão ver que o método é igual ao método lá do cálculo 2. Bom,
Então, nós temos aqui, se eu sei que existe uma solução, então, esta condição é satisfeita. Agora, a pergunta, se my é igual a nx, existe solução para a equação m dx mais n, essa equação aí, dy igual a zero? Ponto de interrogação. Essa que é a pergunta. E nós vamos ver que nesse nosso domínio, né, que é simplesmente conexo, seja um retângulo no plano, sim, a resposta é que sim. Que basta esta condição. Tá? Então, nós vamos ver que o nosso critério de exatidão diz o seguinte: se m de xy e n de xy são contínuas, com derivadas parciais contínuas, em ômega, e eu vou definir este ômega um retângulo no plano. São os pontos x, y, tais que x está entre A e B, um certo A e B, y entre C e D. Então, estas são as minhas hipóteses. E aqui vem o critério de exatidão. My igual a nx. Deixa eu só reformular aqui. Então, estas são as minhas hipóteses e eu posso dizer o seguinte. Então, a equação mxy dx mais nxy dy igual a zero tem solução se, somente se. Agora a condição torna-se necessária. Se, somente se, esse critério é satisfeito. Então, se tem solução, obviamente o critério está satisfeito. É um resultado do cálculo 2, as derivadas parciais mistas são iguais. Agora, vamos ver que se eu tenho esta hipótese, que my é igual a nx, né, e mais estas condições, então eu encontro uma solução. Eu sempre encontro uma solução. Bom, para mostrar que eu sempre encontro uma solução, uma forma é construir a solução. Eu vou mostrar para vocês como, a partir desta hipótese, eu consigo construir uma solução. E essa forma de como eu vou mostrar para vocês como construir a solução é o que vocês vão fazer nos exercícios. Essa vai ser a forma de encontrar a solução da equação. O que eu vou fazer agora? São 2 passos muito simples que constroem a solução da equação. Então, o que eu quero? Eu estou procuramos uma solução deste tipo. F de xy igual a C, tal que... Então, nós estamos procurando uma solução para aquela equação. M dx mais N dy igual a zero. Então, procuramos uma solução para a equação desta forma, tal que a derivada parcial com relação a x é igual ao m, e a derivada parcial
com relação a y é igual ao n. É isso que eu quero. Eu quero provar que eu consigo construir uma solução a partir daquela hipótese my igual a nx. Bom, gente, o que é a coisa natural a fazer aqui? Eu quero encontrar f, e eu sei que a m é uma função de x e y, e aqui também, n é função de x e y. Então, eu posso, por exemplo, pegar esta primeira equação e integrar fx com relação a x. Então, eu vou congelar a variável y, vou tratar y como constante, que eu vou integrar com relação a x. Então, a integral de fx dx, fx é função de x e y, mas eu vou integrar só dx. Isto produz o f de x, y. E a integral de f de x dx, que eu vou escrever como f, eu já integrei esta parte. Eu estou integrando fx, que é a mesma coisa que integrar o m. Bom, esta integral é o próprio f de x mais uma constante arbitrária, que eu vou colocar aqui. Como que eu escrevo essa constante arbitrária? Isso, g de y, porque y está sendo tratado como constante aqui. Então, vejam, o que eu obtenho integrando esta primeira igualdade? Eu obtenho a carinha do f. O f, quem que é o f? A solução que eu estou procurando. Eu estou integrando m dx, então vai ser a integral disto mais uma certa função de y. Então, pronto. Então, o primeiro passo é esse, é pegar uma das equações, eu escolhi pegar esta fx igual a m e integrar. E agora eu uso a segunda condição, que é esta daqui, fy igual a nx. Eu já tenho a carinha da f, tá aqui. Então, eu derivo a f com relação a y, passo 2. Então, passo 2, agora é derivar a f com relação a y. Como eu tenho que a f é isto daqui, eu vou derivar isto com relação a y e derivar isto com relação a y. Então, eu tenho o d dy do m de xy dx mais g' de y. E o que eu sei sobre a derivada da f com relação a y? Que tem que ser quem? N de xy. Então, aqui eu uso a segunda, esta igualdade daqui, eu uso aqui. Isto tem que ser o N de xy. Gente, o método, na realidade, se resume aqui, nesses dois passos. Mas, para uma mente aguçada e desconfiada, vai olhar para isso e dizer, mas como que eu sei que isto vai dar certo? Por exemplo, eu estou dizendo, né, que o g é uma função só de y. Mas aqui eu tenho uma função que depende de x e y. Aqui, quando eu integrar isto, também eu tenho a função de g e y. Será que o g' de y, que é igual ao n de xy menos o d dy desta integral m de xy dx, será que depois de eu fazer todas estas contas, este lado só vai depender de y, porque o lado esquerdo só depende de y? Será que isto vai dar certo?
Ou este lado vai ter dependência em x? Pode ter. A verdade é que pode ter. Até agora eu não provei que de fato eu vou conseguir fazer isto. Eu simplesmente integrei, depois derivei. Mas quem disse que eu vou encontrar essa g? A questão aqui é encontrar g. Será que eu encontro uma g? Notem que eu ainda não usei a minha hipótese, que eu estou tentando usar, que se eu sei que my é igual a nx, então eu consigo encontrar a solução. Então, como que eu provo que este lado só depende de y? Como é que eu provo isso? Que este lado direito só depende de y? Eu posso derivar com relação a x e provar que eu obtenho o quê? Zero. Então, se eu derivo com relação a x, então aqui eu vou fazer a derivada com relação a x. De uma função que só depende de y, isto é zero. Desse lado. Aqui eu vou fazer o d dx do n. E aqui eu vou fazer o d dx desta expressão. D dx do d dy da integral de mxy dx. Por causa das minhas hipóteses, eu tenho as derivadas parciais contínuas, eu posso inverter a ordem d dx do n. Aqui eu troco a ordem d dy, d dy, d dx da integral de m de xy dx. Mas vejam, derivar com relação a x. Algo que eu estou integrando com relação a x, me dá de volta o integrando. Então, esta parte daqui é o meu m de xy. Então, vejam o que eu tenho. Eu tenho o d dx de n, que é o nx. E aqui eu tenho o d dy de m, que é o my. E eu estou subtraindo nx menos my. E aí, o que eu sei? O que é a minha hipótese ali? O que é a hipótese? My igual a nx. Essa diferença, portanto, é zero, porque my é igual a nx. Então, tudo isto é zero. Ou seja, eu provei que a derivada com relação a x desta expressão é zero. Então, este lado direito só depende de y, porque a derivada com relação a x deu zero. E por que eu posso garantir isso? Qual foi a peça fundamental? Bom, tem várias hipóteses que eu estou dando aqui. Mas a peça fundamental foi a exatidão, o critério de exatidão, my igual a nx. Sem isso, eu não conseguiria o zero. Então, o que eu estou fazendo? Aqui eu tenho algo que só depende de y. Eu quero provar que esta expressão também depende só de y. E a forma mais natural para provar que esta confusão, depois de eu fazer essas contas, depende só de y, é derivar com relação a x e obter um zero. Gente, em geral, isso não ocorre. Quando eu fizer estas contas, vai depender de x e y.
Os únicos casos onde não vai depender de x e y e este lado vai depender só de y é quando esta condição é satisfeita. Então, eu derivo com relação a x, faço as continhas e chego em nx menos my. Se eu não tenho aquela hipótese, isso daqui não é zero e, portanto, este lado não depende só de y. Tá certo? Então, como eu tenho aquela hipótese, isto é zero. E eu encontrei o g' de y, de fato, uma função que só depende de y. E agora, se eu quero o g de y, eu integro dy, acabou meu problema. Encontrei quem estava faltando na peça da solução. Tá certo? Então, esse é o nosso critério de exatidão. Eu preciso dessa condição para poder, de fato, aplicar os dois passos e ser capaz de encontrar o g de y, senão eu não acho uma função que depende só de y. Vejam, só uma observação antes de eu fazer os exemplos. Vocês concordam que este método tanto faz integrar esta equação e usar esta, como começar integrando esta e usar este daqui. É totalmente simétrico, né? E só que aqui, em vez de uma função só de y, eu encontro uma função só de x, porque eu vou integrar dy. Tá certo? Mas a ideia é toda a mesma. Tudo igual. Bom, então vamos lá. Cosseno de x mais log de y dx, perdão, mais x sobre y mais elevado a y dy igual a zero. Então, vejam, aqui está a equação na forma, olha aqui, um m que depende de x e y, e um n que também depende de x e y. E a pergunta é, será que existe solução? O que eu tenho que fazer para checar se existe solução? Usar o critério my igual a nx. Tenho que checar se my é igual a nx. Se for igual a nx, my, eu uso estes passos para encontrar a solução. Então, vamos checar qual é o critério de exatidão. É my. Quem é a derivada disto com relação a y? Do cosseno de x é zero, do log de y com relação a y, 1 sobre y. E isto, o nx é igual, derivada com relação a x, de e elevado a y é zero, x sobre y é 1 sobre y. Portanto, eu tenho igualdade. Tá certo? Eu tenho igualdade. Como eu tenho igualdade, o meu critério diz que existe solução. Isto implica que existe solução. Ou seja, que a equação é exata. Ou seja, isto daqui, existe solução para a equação f de xy igual a c, com fx igual a m e fy igual a n. Ou seja, que a equação, isto é equivalente a dizer, a equação é exata.
Então, existe uma solução para a equação. Muito bem, então agora eu posso justamente usar o método nos dois passos. E eu sei que eu vou encontrar o g de y. Porque o g' de y vai depender só de y. E se não depender, depois de eu ter checado o critério de exatidão, é porque eu fiz algum erro de contas, ou então eu não calculei corretamente aqui as derivadas. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu sei que se eu integro o fx dx, eu obtenho a minha função f de xy. Isto é integrar cosseno x mais log y. Como eu integrei o fx, eu sei que eu tenho mais um g de y aqui, que é a minha constante. Então, esta é a cara da f, é a integral de cosseno x mais log y dx, mais uma constante arbitrária, que é a minha g de y. Então, eu integro cosseno x mais log y. Daqui, portanto, eu chego que f de xy é igual a seno x mais x log y, e aí eu tenho g de y, que é a constante arbitrária. Portanto, eu integrei essas funções. Agora, eu uso a segunda parte, que me diz que se eu derivar com relação a y, esta função que eu encontrei tem que ser n, que é esta segunda equação, fy igual a n. É esta que eu vou usar aqui. Então, eu sei que derivar isso com relação a y produz o n. Então, vamos derivar com relação a y. A derivada de seno x é 0. A derivada de x log y com relação a y é x sobre y. Vamos supor que eu estou trabalhando com y positivo, tá? Tem que ter algum domínio aí. Mais g' de y. Então, eu simplesmente derivei o que eu acabei de encontrar, a f. E eu sei que isso tem que ser o n, que é x sobre y mais e elevado a y. Então, comparando estes dois lados, eu chego à conclusão que o g' de y tem que ser igual ao EY. Né? Eu cancelo, g' de y igual a EY. E daí eu sei que o g de y é e elevado a y mais uma constante arbitrária qualquer. Então, encontrei a solução. Não faltava só dizer quem era o g de y? Agora eu encontrei. Como que eu escrevo a minha solução? F de xy igual a alguma constante arbitrária. Portanto, f de xy é seno de x mais x log y mais e elevado a y, mais aquela constante arbitrária. Coloco aqui do lado direito toda uma constante arbitrária. C. Tá certo? Eu escrevo a minha solução assim. Então, essa é a solução da equação diferencial dada. Se eu derivar aquela solução, encontrar diferencial daquela solução, onde que eu chego? Se eu derivo, vamos olhar para diferencial aqui. Quem é a df aqui? É pegar esta expressão
olhar para a derivada parcial com relação a x, cosseno x mais log y mais 0 dx, ou seja, isso daqui quem que é? É a fx, mais a derivada com relação a y, 0 x sobre y mais e sobre y dy. A diferencial desta f é dada assim. Isso é o que vocês aprenderam lá no cálculo 2, a diferencial. E a derivada aqui do c é 0. Quem que é esta daqui? É a minha equação. Tá certo? Mas, obviamente, eu começo com a equação e quero encontrar a f, mas encontrei a f. E a prova disso é que se eu derivo essa f, eu volto para a minha equação.